TV Princesa apresenta Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP. Olá! Esse é o nosso Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela ABRAMEP, Associação Brasileira de Medicina Preventiva, em parceria com a Fundação Cultural do município de Varginha e a nossa queridíssima TV Princesa! TV Princesa, né? A nossa queridíssima TV Princesa, muito obrigado por todos vocês que estão nos acompanhando, a audiência de vocês, a sua opinião é muito importante, né, Preventino? E as nossas convidadas hoje, o que você acha delas, Preventino? Tem muita gente! Bom, nós estamos recebendo aqui a enfermeira Paula, né? E a Vânias, que é encarregada do setor de controle da dengue aqui na nossa cidade, né, Vânias? Supervisora. Supervisora, sempre muda esses nomes. E a Paula, vamos começar pela Paula? Isso. Paula, você trabalha na Secretaria de Saúde daqui de Varginha e fala um pouquinho sobre a sua função lá. Bom, eu sou enfermeira, eu trabalho no setor de vigilância epidemiológica e eu estou como referência técnica de doenças e agravos. O que é isso? Fala para nós aí. No nosso dia a dia, a gente trabalha com todas as doenças de notificação compulsória. Um exemplo. Dengue, nós temos a leptospirose, febre maculosa. Doenças transmissíveis, são todas as doenças parasitárias de uma maneira de notificação compulsória. De notificação compulsória. Então a gente reúne todas essas informações, a gente monitora os casos, encaminha as coletas de exame quando existe a necessidade. Tudo isso é um trabalho essencial, né, essencial. Paulo? Porque senão a gente não sabe do que as pessoas estão adoecendo, como é que a gente vai tratá-las, né? Com certeza. E você, Vânia, dá uma palhinha aí para nós, como é que é seu trabalho aí? Eu sou supervisora geral do setor de combate à dengue, né? Responsável pela supervisão dos trabalhos de campo. Como? O que você supervisiona? Assim? O pessoal que está na rua, o pessoal que está na rua, de porta em porta? A organização dos trabalhos, né? Os locais Quantos agentes nós estamos, Vânia? Nós estamos no momento com 52 agentes. 52? Você acha que está suficiente? Não, ainda falta gente ainda para... Pessoal, hoje vocês devem estar acompanhando a gente aí, vocês devem estar adivinhando do que a gente está falando, né, Preventino? Tudo quanto é noticiário, rádio, televisão, jornal, Organização Mundial da Saúde, estamos falando sobre dengue e o Zika, né? O Zika vírus. O que é isso, Paula? Bom, o Zika é um vírus, né, ele já existe já há algum tempo. Ele leva o nome de Zika pela origem, né, que é o nome de uma floresta onde foi identificado uma floresta, né? Floresta Zika. Isso. Foi lá pelos anos 50, isso, mais ou menos, mais ou né, menos Paula? 1954, né? Tá certo. Foi nessa época, mais ou menos, que ele foi identificado. Ficou adormecido esses anos todos, de repente apareceu para nos importunar, né? E hoje, né, já existem vários casos suspeitos aqui no Brasil, né, em diversas regiões. Aqui no nosso município, até o momento, nós não temos nenhum caso suspeito. Né? Nenhum caso suspeito. Então, justamente isso, é melhor prevenir do que remediar, né, Preventino? Lógico. Nós temos que antecipar antes que essas coisas chegam aqui e acometam a nossa população aqui. Justamente. Da sede. Opa, é isso mesmo, né? E o Zika, ele é transmitido também pelo Aedes aegypti, né? O mesmo transmissor da dengue. Então, por isso é que a gente está focando muito para as pessoas, né? Eliminarem os criadores desse mosquito. A encrenca toda é um mosquito, né? A toda. Quer dizer, vírus depois, você já viu vírus, Vânia? Não. Você já viu vírus, Preventino? Jamais. Alguém já viu vírus, né? Mas o pernilongo nós já vimos já, né? Isso. O pernilongo aí, que é o pernilongos Aedes aegypti, agora estão mudando até o nome aí, né? E quais são as... Vamos voltar para você, Vânia. Como é que você está fazendo com esse pessoal, 52 pessoas na rua aí, tá vendo um mutirão aqui na nossa cidade, na região aqui da área que a IPTV acabou assumindo, e parabéns à IPTV por essa iniciativa de mutirão aqui de combate ao mosquito. E você, Vânia, como é que está lá na Secretaria de Saúde? Como é que vocês estão vendo tudo isso? O que vocês estão fazendo para
ajudar a população? Bom, no momento a gente está contando com a ajuda dos 52 agentes, né, de campo, e contamos também agora com a segunda determinação do Ministério da Saúde com os agentes dos PSFs, agentes comunitários de saúde. Certo, certo. Então, o pessoal envolvendo todo mundo, né? Envolvendo todos todo os profissionais mundo, da área da o saúde. que aumentou bastante o nosso quantitativo, né, para nos ajudar a reforçar nesse combate à dengue. E a população está recebendo bem, Vanessa? Como é que está? Estão abrindo as portas? Quais as principais dificuldades para vocês tentar? Estão procurando criadouros do mosquito, não é isso? A principal dificuldade não é as pessoas aceitarem o trabalho, é as pessoas se conscientizarem que elas têm que eliminar esse foco nos criadores dentro das próprias casas. Lixo nas ruas, Vânia? Sim. Fala assim, fica impressionado, gente. Pessoal, olha aí, o controle da doença depende de cada um. Mais de 80% dos focos do mosquito estão dentro das casas, não é isso? E fora das casas, o que acontece é as pessoas jogam lixo nas ruas, né? Eu acho que as caçambas também, eu tenho muito preocupado. Você acha importante essa questão das caçambas, Paula? Não, com certeza. Observaram alguma coisa? Né? Tem que ter um controle com isso também, porque elas também acumulam água e, né, são possíveis criadouros desses mosquitos. Certo, né? Mas eu acho que é importante o que a Vânia colocou, porque esse é o momento que, assim, a gente está em união na Secretaria de Saúde, então os agentes comunitários com os agentes de combate a endemias, eles se unificaram para tentar visitar todos os domicílios do município, né? Só para não que ficar ninguém sem se cuidar, né? É uma vigilância constante mesmo. Isso tem que ser um trabalho perpétuo, né? O trabalho ele não é agora, não existia né? mais. Ele já tinha sido erradicado no passado e depois voltou com força carga total, né? Parece total. Que esses bichos ficaram mais resistentes, Vânia? Parece que sim. Verdade? Você atribui isso a alguma coisa específica? A resistência do próprio mosquito, uma mutação genética? Você viu falar alguma coisa sobre isso? Não. Nada. Pelo menos na verdade, eu acho que existe uma questão de adaptação, né? Acaba que ele vai se adaptando. Antes, como a gente colocava... Os inseticidas eram mais fortes também, né, Paula? Isso, mas o mosquito também vai se adaptando. Antes era só água limpa, agora a gente já encontra, né, Vânia, o foco do mosquito em águas sujas também, que sejam né? Tão límpidas, águas turvas, né? Ele está se adaptando, né? Às vezes um local que tem um clima mais frio, ele já está presente também. Então ele está se adaptando ao nosso meio. Bicho maldito, né? Porque no começo a gente se preocupava mais com o verão, né? Mas essa época agora que nós vamos passar, agora. Março e abril é uma época que é o topo, mas né? O pico do de uns do tempos mosquito. para cá, a gente tem tido casos de dengue, inclusive o ano no todo, inverno, né? o ano todo. O ano todo, o ano aparece focos. A verdade é que ela é uma doença que não pode ser descuidada mais, né? Não E a gente tem que trabalhar o ano todo para ver se a gente consegue controlar de alguma maneira. A gente aqui no Momento de Saúde sempre fala, é a questão física, a questão emocional, né? A questão lúdica de você encontrar alguma distração, mas tem essa questão ambiental. E essa questão ambiental depende de cada um dos cuidados que as pessoas tenham na própria casa, né? Com certeza. Alguma colocação a mais, Vânia? Não, eu só queria aproveitar um momento para estar reforçando, né, com as pessoas em relação aos criadouros, que esse é o nosso ponto principal, que é a prevenção. Segura a ponta um pouquinho e nós vamos chamar o segundo bloco. Nós continuaremos conversando aqui sobre essas 3 moléstias num mosquito só. Não tá fácil, não saia daí. Nós esperamos vocês no próximo bloco. Até já. Deixa a camisinha entrar na festa, deixa a camisinha entrar, Deixe que a vida vale a pena, mas pra festa ficar boa, a camisinha tem que usar. Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde.
Hoje estamos conversando sobre aquilo que passa em todos os noticiários, jornais. Hoje é uma coisa, se fala de outra coisa, a não ser as 3 doenças numa só. Dengue, o Zika e o chikungunya, né? Tudo num mosquito só, que é o Aedes aegypti. Estava conversando com a Vânia aqui, que é supervisora do serviço de dengue aqui da Secretaria de Saúde aqui de Varginha, né? Você ia dizendo, Vânia, sobre a questão dos criadouros, né, das dificuldades, as pessoas que estão envolvidas aí. Qual outra mensagem que você queira passar para aqueles que estão nos assistindo aí, já que eu digo, é muito grave mesmo, é uma epidemia que está se tornando até mundial, é sério. Porque o que a gente vê nas vistorias realizadas nas residências é que os focos são encontrados em locais, assim, na maioria das vezes, em locais que é muito tranquilo para os moradores estarem evitando. Calha, o controle das calhas. Calha, sem manter a manutenção devida, então, né? Preventino sabia disso daí? Calha, o que mais? Caixa d'água bem tampada, né? Vaso de planta com pratinho embaixo. Esse é o nosso principal objetivo, que é difícil. Até uma tampinha, né, que já serve ali, porque a larva do mosquito, ela é muito pequena, né, microscópica, e depois ela desenvolve de acordo com a quantidade em locais muito pequenos mesmo. Eu falo assim dos mais comuns encontrados, mas na verdade é todo tipo de depósito que possa acumular água. Vocês estão jogando alguma coisa agora, algum desses antissépticos aqui? Tem o fumacê que utiliza e estão jogando cloro? O que vocês estão utilizando? A gente usa nas vistorias os larvicidas, né? Os larvicidas. Isso, certo. A gente usa esse tipo de larvicida em locais que não tem como ser eliminado aquela água. Piscinas, né? Eu acho que assim, lugares reservatórios maiores. Em piscinas a gente orienta que mantenha-se a piscina limpa, com cloro, né? Aspirar a piscina, esse tipo filtrar, de coisa, né? Filtrar. Isso é importante para a piscina, né? Porque não é o ideal estar jogando larvicida em piscina. O que mais, Paula? Paula, que é enfermeira também lá, coordenadora dos agravos das doenças, não é isso, Paula? Na verdade, é o que a Vânia colocou. É tudo que possa acumular água, ele tem que ser eliminado. Né? Então, hoje... É simples, então? É simples, né? Não tem nada de complicação, precisa da colaboração do pessoal. Então, não é isso que nós precisamos? Justamente. Até a campanha do Ministério da Saúde esse ano, ele coloca que 10 minutos por semana é suficiente para o morador fazer a vistoria. É muito, gente. Para ele vistoriar todo o seu domicílio, né? O interior do domicílio, a parte externa. Então, 10 minutos por semana é suficiente. Então, por isso a gente está pedindo para que as pessoas, né, elas utilizem esses 10 minutos na semana para fazer uma vistoria, né, dentro da sua casa, como o senhor próprio disse, os depósitos, né, os focos, eles estão, a maioria, buraquinho, não tiver uma chance ali que tem alguma água parada, nós temos que cuidar. Nós temos que ser vigilantes. Tem um provérbio aí, oriental, antigo, que fala assim, você quer uma cidade melhor? Comece pela sua casa, começa pelo seu jardim, começa pelo seu quintal, né, que se nós começar pela nossa casa, a nossa cidade vai estar muito melhor. Muito melhor. Como é que você está vendo a nossa cidade então, Vânias? A gente tem encontrado muito foco. Tem encontrado muito foco? Muito foco. Quais os principais bairros aí? Todos os bairros indistintamente atualmente ou tem algum lugar mais? Na verdade, mais a maioria da cidade, sabe? Seja centro, mas, assim, seja periferia, seja qualquer lugar. Sion muito, Santana muito. Então, mas no sentido de chamar a atenção dos bairros que estão mais comprometidos aí, gente, vamos cuidar porque... A gente tem que proteger dos nossos filhos, proteger as nossas crianças, os nossos idosos e nós mesmo, porque não escolhe a idade nenhuma, né? Sim. Queria reforçar também, pedir em relação aos terrenos baldios, para as pessoas não estarem jogando lixo nos terrenos baldios, de maneira alguma. Nós temos mais de 8 mil terrenos aqui na cidade que estão vazios, né? É um foco ali que não é fácil, né? O que mais, Paula? Uma outra coisa que a gente gostaria de alertar a população de uma maneira geral é com relação a procurar o serviço de saúde, né? Ah, tá certo. Então, se a pessoa denunciar. apresentou... Não, a questão de apresentar sintomas da doença, tá né? Então, a gente orienta a população. O sintoma é tudo parecido? São tudo parecidos, parece gripe, mas tudo parece... É febre, é dor de cabeça, algumas manchas no corpo, uma conjuntivitezinha leve, mas não tem uma grande diferenciação. Não, Precisa que procure ajuda mesmo.
mesmo? Os sintomas realmente eles são muito parecidos, né? Mas a pessoa que apresentar esses sintomas de uma virose... A febre é a única coisa em comum, né, Paula? Mas, por exemplo, o Zika, às vezes a pessoa nem sempre nem vai ter sente febre, nada, porque a realmente. febre é muito baixa, então às vezes ela não chega, a pessoa não chega a perceber essa febre. Nós víamos falando aqui a questão das grávidas, né? E agora, recentemente, até transmissão sexual. O que você pode nos dizer sobre isso, Paula? Na verdade, o que a gente tem sobre essa questão de transmissão pessoal é o que a mídia colocou, né? Não existe nada ainda assim oficial do Ministério da Saúde ainda aqui nosso. Mas já foi localizado o vírus em esperma, né? Mas o CDC hoje ele já colocou na mídia que essa probabilidade da transmissão sexual do Zika vírus. Então é sério, gente. Tanto o muito chikungunya quanto o Zika vírus e a dengue aí que você pega um mosquito e te tira fora do ar aí 2 semanas, né? 7 dias a 2 semanas para você recuperar. Quando não evolui para casos mais graves aí, pode levar até a morte, né? No caso do Zika, e essa questão da microcefalia, podia explicar um pouco sobre isso, da microcefalia, Paula? Na verdade, o que já está comprovado é que existe uma relação entre o Zika vírus e a microcefalia, né? Microcefalia, as crianças acabam nascendo com a cabeça pequena, o crânio muito pequeno, e acaba dando os transtornos cerebrais justamente, que deixam descapacitadas essas ela pessoas. nasce com o perímetro do crânio menor e só com o decorrer é que vai saber que tipo de sequelas essa criança teve. Ela pode ter sequela motora, de linguagem, de tudo, né? De visão, depende da área do cérebro que atinge, né? foi que é atingida, acometida, justamente. Assim, né? Você, Vânia, o que mais? Ajuda a gente aí. Como é que nós vamos acabar com esse mosquito, Vânia? Para acabar, na verdade, só mesmo com conscientização. Com a conscientização, com conhecimento, a gente tem trabalhado com a ajuda bastante sensibilização da nesse população. sentido, de estar divulgando bastante o nosso trabalho, de estar realizando palestra em empresas privadas e empresas públicas também, escolas e creches. Né? Isso é muito importante, a gente conscientizar as crianças desde pequeno, de que é importante em casa estar olhando, estar ajudando os pais, né? Verdade. A gente não tem que começar deixando com as crianças mesmo. Repelentes, tela, ar-condicionado, ficar em ambiente frio. Hoje em dia está valendo tudo. Tem alguma coisa que eu estou esquecendo, Paula? Não, de uma maneira geral, as medidas de proteção são essas, né? Às vezes uma roupa... A roupa, né? Usar manga mais comprida, manga calça, longa, né? proteção ali. Isso, o uso de repelente adequado. Desde os naturais até os artificiais, aí tá valendo tudo. Que a pessoa se adequar, não tiver alergia, né? Nem ser nenhuma forma que traga intoxicação, nós temos que usar tudo. É isso mesmo, Vânia? É isso mesmo. Algum cuidado a mais aí, Paula? Não, a gente só queria orientar a população do seguinte: todas as unidades de saúde, elas estão aptas a atender, né, as pessoas com a suspeita. Então, assim, o nosso pronto atendimento, a UPA, ele não é um único local para atendimento. Qualquer lugar, né? Qualquer unidade básica de saúde apresentou sintomas, procurar o mais rápido possível, né? A questão da hidratação, que é extremamente importante, que a gente sabe que é o único tratamento que tem para essas doenças é a hidratação. Paula, vou segurar você um pouquinho, porque nós encerramos o segundo bloco, vou chamar o terceiro, agradeço muito a participação de vocês e vamos estar com a Rosiana e o Donizete aqui no nosso próximo bloco e agradeço muito a participação de vocês. Não saiam daí, é Momento da Saúde, falando sobre Zika, dengue, chikungunya. Vamos acabar com o mosquito. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é,
Quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde, falando sobre um tema daqui que todo mundo está comentando, né? O mosquito Aedes aegypti e as 3 doenças que não são 3, são 4, né? Rosiana, que é a nossa encarregada aqui do Serviço de Vigilância Epidemiológica daqui de Varginha, vai nos dar a primeira palhinha, Rosiana? Sem dúvida, né? Nós temos aí também a febre amarela. Febre amarela, não podemos esquecer dela. E antigamente tinha a malária, né? Que é mais para o norte aí, mas a febre amarela também é possível. Tem vacinação a febre amarela. A febre amarela, o que é importante para a gente é isso, né? A vacina. Certo, certo. E para as outras doenças ainda não tem nenhuma vacina. Os tratamentos são muito difíceis, né? Tudo paliativo. E na fase aguda o importante é a hidratação, né, Rosiane? Hidratação, né? Todos os cuidados, intensa mesmo, né? Para valer mesmo. É o principal mesmo nesse momento, a partir do momento que o diagnóstico foi confirmado. Me fez eu pensar aqui, Rosiane, que a doença aguda é assim, ou ela mata, ou né, o sujeito recupera espontaneamente. Você precisa de um empurrão, de uma forçazinha. O que mais você pode falar? Como é que estão os números nossos aqui, Rosiane? Estão bons? Olha, infelizmente, está bem aquém do que a gente gostaria, né? Porque em relação ao ano passado, nós tivemos só no mês de janeiro um aumento aí de mais de 100%. Tá? Então a gente está aí com 227 casos só em janeiro. Morte tivemos alguma esse ano, pelo menos? Não, nem no ano passado. Nem o ano passado? Não, é feito todo um trabalho de monitoramento nas unidades de saúde, que consiste aí no acompanhamento das unidades pelos agentes comunitários de saúde, pela equipe da unidade, com os pacientes. Então, esses pacientes são monitorados, acompanhados, até a melhora. Certo, certo. Donizete, que é agora o coordenador de serviço, coordenador de vigilância ambiental, né, Donizete? Você deve estar trabalhando muito, hein, Donizete? Como é que está essa situação aí na secretaria? Então, eu só queria fazer um adendo aqui na fala da Rosiane. Quando ela se falou 239 casos, né? Casos notificados. Notificados. Imagina quantos casos né? Aí, né? Casos confirmados até agora. O que a gente não fala mais nem casos notificados, a gente fala em casos prováveis, né? Já mudou isso. Nem precisa do teste propriamente dito, né? Se a pessoa tiver a questão ali, for haver a suspeita realmente ali, tem que ser tratado como tal, né? Isso. Não, a suspeita para nós já compreende todos os cuidados que são necessários. Subentendendo tem que ser enérgico no tratamento mesmo, né? E os trabalhos, Donizete, você ia falando, o que vocês estão fazendo aí, então, esse mutirão aí? Toda vez que o paciente ele chega na unidade de saúde, né, que ele é suspeito de ter a doença, vocês vão lá na casa dele. Essa notificação é passada para o setor, né? O setor confirma essa notificação. Manda o pessoal da Vânia ir lá. Vai lá, Vânia, ver o que está acontecendo. Isso, uma equipe, ela vai no local, ela faz o tratamento no quarteirão e em volta nas casas. Aumenta, amplia o raio ali, da onde depois a gente realiza o foco. Isso, e depois a gente realiza o fumacê, né, que é um inseticida para o mosquito adulto. Nós estamos realizando diversas ações, né, no setor já. Vi carreata aí, né? Vi final de semana. Buzinando, chamando a atenção de todo mundo aí. O que nós estamos fazendo aqui agora? Então, esse final de semana, da semana passada, né, a PTV promoveu aí esse mutirão, parabéns para eles mais uma vez. Parabéns. Essa coordenação é necessária, não é verdade? Isso. Porque se ficar todo mundo com ações de guerrilha, só não resolve, precisa ser de uma forma coordenada, né? Essa mobilização é essencial para o nosso trabalho, né? E então todas as cidades, acho que me parece que foram 50 cidades que aderiram ao mutirão, né, na região. E nós fizemos uma carreata na sexta-feira com veículos do órgão público, né? Para tentar sensibilizar a população, né? Nós tivemos até a funerária municipal participou. Tem que participar, né? Ambulância, verdade, né? Polícia militar. Necessário. Então mobilizamos toda a comunidade.
Já no sábado nós realizamos o outro mutirão, que foi o mutirão mesmo da IPTV, que nós realizamos. Foi umas palestras, um show que nós tivemos na praça, né? Nós tivemos um show com vários artistas da cidade, todos os shows foram focados no combate à dengue, né? Nós tivemos, qualquer ajuda é bem-vinda, né, Donizete? Se alguém tiver alguma ideia diferente que possa ser aplicado aí, para a gente poder fazer esse convencimento da população, é bem-vindo, né? Isso. E esse mutirão, como foi dito, né, a nossa cidade não realizou o tradicional mutirão que a gente realiza. Que aquele de recolher esses lixos, esses resíduos aí que ficam jogados, né? Os acumuladores que ficam guardando coisas dentro de casa aí, né? Isso, até porque a nossa cidade ela é muito grande e nós não daríamos conta de fazer esse mutirão de uma vez só. E é por isso que nós fazemos por bairro. Esse mutirão ele é bem acompanhado. Mas legal, né, Donizete? Te interrompendo, assim, não é nem esperar um mutirão chegar lá. Gente, se tiver lixo aí, acúmulo de coisas nos quintais, nas casas, vamos tirar isso daí e levar para o lugar, para o destino que seja adequado. O ideal é que a população tire 10 minutos do seu tempo por semana. Aí, relembrando, 10 minutinhos por semana. Não precisa mais que 10 minutinhos. Para dar uma geral nas casas. Dê uma geral, retire as latas que estiverem acumulando água, verifique as caixas d'água se estão tampadas, verificar os pneus se estão cobertos, se tem água, colocar em locais cobertos, secos, né? Ralinhos, dentro de casa mesmo, você vai ver que às vezes você tem uma suíte lá que você não está usando o banheiro, né? E aquele vaso está aberto e o foco está dentro, né? Os vasinhos de plantas também dentro da residência, os jarros de flores, né? Verdade. Então, se cada cidadão conscientizar contribuir, que ele ajudar, tem que fazer a parte, e ele a parte mais importante do nosso trabalho é ele. Nós, os agentes, nós, os funcionários públicos, nós não daremos conta de maneira nenhuma de alcançar essa meta que é eliminar os mosquitos. Né? Rosiana, vamos lá você na vigilância epidemiológica. O que mais você pode contribuir à fala que o Donizete está dizendo? A gente reforça tudo isso porque é repetitivo. Nós vamos isso mesmo, temos que repetir, vamos acabar com o mosquito, é a dengue, é a zika, é o chikungunya, a febre amarela que nós temos que eliminar. A gente tem que pensar nisso, porque a vacina da dengue está aí para sair, né? Do zika agora eles vão estar também trabalhando. Mas não quer dizer que você não tem que tomar os cuidados. E esses cuidados, a gente lembra que não é só para os mosquitos, mas também questões de higiene, para a saúde na questão básica de vida, né? E a melhor prevenção é não adoecer. Né? Essa que seria o principal os hábitos motivo. Básicos, né, de higiene, de cuidados, de alimentação, implica em tudo, porque a partir do momento também que você fica doente, se você tem todo esse cuidado, você não vai ter a pior e agravamento, e nós não vamos precisar da funerária andando atrás. Né? É verdade, senão não vai precisar dela. Vamos lá, Donizete, para suas considerações finais, por favor. Então, nós estamos preparando um mutirão de limpeza já para a segunda semana do Carnaval, né? E nós estamos preparando para fazer esse mutirão no bairro São Sebastião, que, pelo que a gente está vendo, as notificações que têm chegado, o bairro São Sebastião, o bairro Vila Floresta, os bairros que estão tendo mais casos de dengue agora no início do ano. Muito obrigado, viu, Donizete, por sua participação. Obrigado, Rosiane. Obrigado às meninas da Secretaria de Saúde. Um bom trabalho. Juízo no Carnaval aí, tá certo? Vamos cuidar da higiene pessoal quanto do ambiente onde nós estivemos. É a guerra contra o mosquito, contra a zika, contra a dengue e quem mais vier. Bons cuidados com a nossa saúde e aguardamos vocês para o nosso próximo programa. Até lá! TV Princesa apresentou Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEC.